Fala galera do Razão Tricolor, vai começando mais um pré-jogo aqui no Razão Tricolor. Hoje, pré-jogo de Série A, né? Série A antecipada. Fortaleza recebe o Vitória da Bahia. Vitória que está invicto na temporada. O Vitória que é um time de Série A que se reforçou, perdeu algumas peças, mas ainda é um time que está muito competitivo. Com o Carpini fazendo um trabalho já mais longevo, né? Começou no ano passado, vai entrando no ano de 2025 que vai fazendo um bom ano. E o Fortaleza começa a também a voltar, ter que voltar a vencer dentro do Campeonato do Nordeste, porque esse jogo nada mais nada menos que vai dar a liderança do Grupo A e a gente vai ver tudo aqui no Razão Tricolor. Então espero que você chegue por aqui, já deixa o like, se inscreve no canal, porque agora a gente começa a falar do Fortaleza e Vitória, jogo de amanhã, 9h30 da noite, para todo o país. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Então, mais uma vez, meu nome é Danilo Everton e você está muito bem-vindo ao Razão Tricolor. Hoje eu vou falar de Vitória Fortaleza, Fortaleza Vitória, o maior confronto, né, dessa rodada aí do Campeonato do Nordeste. Confronto de Série A, que vale liderança, como eu já falei, então muita coisa para se falar por aí. Dois times distintos, né? Um time que vem de 2 derrotas, uma delas no Clássico, outra perdeu dentro dessa competição, na Copa do Nordeste para o Altos de 2-1 de virada, e um Vitória que vem de vitória contra o Ferroviário de 2-1, jogou o Clássico contra o Bahia e empatou dentro da Fonte Nova, então são dois times realmente totalmente distintos nesse momento de ânimo, temporada e etc. Então a Copa do Nordeste é legal por conta disso, né? Que ela traz ali contextos que podem se alterar e ao mesmo tempo que se altera, a gente consegue ver que, por exemplo, o Fortaleza poderia estar um pouco mais à frente do Vitória, mas não é bem assim. O Fortaleza sempre começa com daquele jeitinho dele, e o Vitória, pelo contrário, começou bem, com contratações como o Wellington Rato, que já foi um alvo do Fortaleza algumas janelas atrás. O Vitória contrata também aqui o Fabri, que vem de fora, vem da Espanha, e dá certo, né, já de imediato. Então, assim, são coisas que a gente vai precisar olhar, que deve ser um jogão de bola, mas que esse jogão termine com vitória do Fortaleza. Eu sei que vai aparecer alguma pessoa, alguns do Vitória chegando por aqui para ouvir, né, falar sobre o pré-jogo, mas lógico que o clubismo reina, que tem um bom jogo, mas que o Fortaleza vence. Lembrando que ano passado o Vitória venceu o Fortaleza 1-0 na Arena Castelão. Fortaleza não conseguiu vencer o Vitória naquele certame, mas depois o Fortaleza se sagrou campeão e meio que apagou. Mas nesse momento é um momento de muita cautela para o torcedor tricolor, e já o torcedor do Vitória está com um tantinho de euforia, apesar das percas recentes do Lucas Esteves e do Wagner Leonardo, duas peças importantes aí para o Vitória na caminhada de 2024. Mas vamos lá, colocando já o meu BI aqui na tela, a gente vê, né, que realmente é o confronto que se espera, né? 7 pontos do Vitória, 6 pontos do Fortaleza. O Sport está correndo por fora, vai pegar nessa quarta rodada o time do Motoclube, que eu já puxo a quarta rodada aqui, então, mas esse confronto deve definir a liderança. Ou o Vitória vai manter após a quarta rodada essa liderança, ou vai ter um novo líder, ou novamente voltar para Fortaleza, ou primeira vez que o Sport será esse líder. Isso vai acontecer na quarta rodada, então todo mundo de olho o que vai acontecer, porque vai acontecer coisas aí nessa rodada que a gente precisa entender como que vai ficar essa tábua de classificação, porque já é a quarta rodada, podemos dizer que já passou do meio, né, da fase de grupos, porque são 7 jogos, se é a quarta rodada, já estancou-se mais de 50% dessa primeira fase da competição. Então, Vitória e Fortaleza, Fortaleza e Vitória, assim como o Sport correndo por fora, todos visando aí a sua liderança já na quarta rodada. E aí, jogos do nosso grupo, que eu vou focar mais no nosso grupo, né? Vitória e Fortaleza, Sport e Motoclube, Ferroviário e Altos, que jogam hoje, vão jogar já já, né? Esse vídeo tá saindo às 9 horas da noite, vão jogar. E tem também aí o CRB e o Souza, que vão jogar só quinta-feira, mas que vão jogar aí também decidindo uma quarta vaga. Altos, Souza e CRB, assim como o Motoclube, até o próprio Ferroviário ainda
pensam em disputar essa quarta vaga, que no começo lá da Copa do Nordeste a gente já pensava, vai ser os três, né, da Série A, Sport, Fortaleza, Vitória, e o CRB vai garantir essa vaga. Embolou, tá embolado. O Altos, por exemplo, com a vitória contra o Fortaleza, foi para 4 pontos, ele já é o quarto colocado. Se termina hoje o campeonato, o Altos estaria nas quartas de final. Só que o CRB vai atrás, o Motoclube também, o Souza também vai, e o Ferroviário também. Então, essa quarta rodada vai ser vai ser legal para você ver. Talvez tenha times aí que não vão mais disputar aí por exemplo, o Ferroviário, se perder mais uma, acho que praticamente não disputa mais essa situação de classificação para as quartas de final. Vamos ver o que vai acontecer. E essa é a quarta rodada que o Fortaleza e Vitória vão entrar. Mas a gente sempre fala primeiro do nosso adversário. Hoje eu não consegui um parceiro do Vitória para falar sobre o Vitória. Eu gosto sempre de trazer o lado de lá. Primeiro a gente tem que saber quem é o nosso adversário para a gente falar do nosso time. Mas o Vitória, a gente já falou um pouco, já conhece o time da Série A e tal, etc. Não consegui falar, na verdade foi eu que não fui atrás realmente, mas o GE traz uma possível escalação do Vitória que eu vou colocar aqui para a gente ver junto. Escalação do Vitória contra o Fortaleza, o time provável, tem dúvidas e desfalques. Vamos falar um pouco disso. O Vitória está pronto para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira em jogo válido pela quarta rodada do Grupo A da Copa do Nordeste. O rubro-negro teve apenas 2 dias de preparação e treinou pela última vez na manhã dessa terça-feira. Durante a noite, a delegação embarca para a cidade de Fortaleza. Na Toca do Leão, o técnico Carpini comandou o treino coletivo para aprimorar tática coletiva, né, para aprimorar estratégias do jogo ofensivo e defensivo. O treinador também reforçou as jogadas de bola parada. E a expectativa é de que Carpini mande o campo um time com jogadores que foram poupados no último jogo, caso do Diogo e Ronald. Se optar pelo esquema de três zagueiros, como fez na estreia como visitante pela Copa do Nordeste, a tendência é que Lucas Braga perca a condição de titular. Um provável time do Vitória é Lucas Arcanjo, bom goleiro, Raul Cáceres, bom lateral direito, Neres, Halter e Hugo. O Halter chegou agora do Botafogo, né? Baralhas, Ronald, a gente conhece muito bem, que já jogou por aqui. Wellington Rato, também, ou Mateuzinho, Gustavo Mosquito ou Fabre, Gustavo Mosquito ex-Corinthians, o Fabre que veio da Espanha, o Lucas Braga, que veio acho que veio do Red Bull Bragantino, se eu não me engano, Edu, não sei quem é, e Janderson, aí podem correr por fora nessa condição de titularidade. Mas vamos focar aqui pelo menos nos que a gente mais conhece para a gente entender um pouco como esse Vitória vai encarar o Fortaleza. Se jogar com essa linha de quatro, né? Com Raul Cáceres, Neres, Halter e Hugo, esse time fica um pouquinho ofensivo, porque o Raul Cáceres ele sempre apoia um pouco, mas ele é um pouquinho também desce um pouco mais para resguardar. O Hugo não, acho que o Hugo é um pouco mais para frente, esse lado esquerdo aí do Vitória, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Já tem Baralhas e Ronald, o Ronald deve querer jogar a final de Copa do Mundo, né? O Wellington Rato, que tem para mim, um bom jogador. O Vitória fez uma bela de uma aquisição com o Wellington Rato. Fortaleza tentou, ele foi para São Paulo, aí acabou, passou a vez dele, aí veio o Marinho no lugar do Wellington Rato. Também é nosso bom jogador, mas o Wellington Rato, se estivesse aqui, agregaria demais. O Gustavo Mosquito tem aquela rapidez, entrou no jogo ali, no último jogo que eu vi, acho que foi no Baiano, ele entrou com 10 segundos, fez um gol, foi o primeiro toque na bola. O Lucas Braga, o Fábio também é um cara que corre muito pelo lado esquerdo ali, então o lado direito do Fortaleza tem que estar muito ligado com isso. No clássico a gente sofreu muito essa situação do lado direito. Lucas Braga e o Janderson. O Janderson é o atacante hoje principal do Vitória. Pelo menos nesse momento da temporada. Então aí, o Vitória do Carpini, eu gosto muito dos trabalhos do Carpini, tá? Eu não sou fã incondicional do Carpini, mas acho que ele entende muito de bola. É um dos técnicos assim que o São Paulo não teve paciência com ele, mas ele é um cara que entende muito do lereado, dessa questão de jogar, de fazer um time ofensivo, trabalhar com resultado. Acho que o Carpini é um cara muito inteligente e o Voivoda e o Fortaleza vai ter que estar muito ligado naquilo que o Vitória vai propor dentro da Arena Castelão. Não acho que vai ser um Vitória reativo, só reativo. Acho que ele vai ter sim seus momentos reativos, o Fortaleza deve ter mais posse de bola, mas será um Vitória muito perigoso nos seus contra-ataques, então o Fortaleza tem que se ligar muito nisso. Acho que tem boas peças o Vitória e a gente tem que anular essas boas peças para tentar vencer esse jogo. É um jogo muito difícil, acho que o Fortaleza
chutou muito errado perder para o Altos, deveria ter vencido, nem jogando mal, ter vencido, para que esse jogo não fosse tanta pressão, porque eu acho que o Vitória sabe que o empate é dele e o empate leva ele, continua com ele na liderança e ele depois tem os seus jogos mais tranquilos. Ainda tem um Vitória Esporte, só para deixar claro, dentro do Campeonato do Nordeste, que aí pode ser que o Vitória perca uma questão, mas vai ser no Barradão. Então, o Vitória vem para acho que imagino que o Carpim pense esse jogo assim, pô, eu não posso me expor demais, eu sei que o empate é meu, mas também não vou abdicar de jogar porque eu tenho time para jogar. E eu acho que vai ser muito nessa vibe que o Carpini vai entender essa partida. Agora, pelo lado do Fortaleza, a gente vai falar sobre isso, mas o Fortaleza precisa entender muito bem essa partida. Não dá para ser desesperado, não dá para fechar ali um plano de jogo apenas, vai ter que ter variação. Vitória vai ter o contra-veneno toda hora que o Voivoda colocar o veneno para funcionar. Então, acho que o Voivoda e o Carpini, eles vão montar esquemas interessantes e a gente vai ver um jogo muito bom. Eu acho que a gente vai ter uma boa apresentação de jogo na Arena Castelão, 9h30 da noite, amanhã, na quarta-feira. Mas vamos falar do Lion, né? Antes de falar do Lion, eu falo da nossa patrocinadora, a Dom Beijinho, que é a nossa patrocinadora, e aí depois eu trago o campinho e você já vai colocando sua escalação aqui enquanto a gente faz os reclames do Plim Plim aqui, reclames do Razão com a Dom Beijinho. Cuida! Tá aí, Rua Chico França 640, Messejana, você que quer comer o pão bom, um salgado, uma torta, um doce, cara, o que você precisar tem na padaria Dom Beijinho. Então você que tá aí me vendo, mora perto da Messejana, passa por lá, trabalha perto, faz a graça pro marido, pra esposa, leva um quitute da Dom Beijinho que ele vai gostar. E você que quer fazer a sua festa, quer fazer sua confraternização, esse momento agora, né, pré-carnaval e tal, galera gosta de fazer ali as festinhas de carnaval, vai na Dom Beijinho, cara. Aciona a Dom Beijinho aí, vê se eles entregam, vê, entendeu? Faz a parada acontecer, que lá é tudo de qualidade, bom preço e muito boa qualidade. Então tem dois números para você falar com eles, o 998017679, esse é o WhatsApp, e tem o número fixo 32742987 e tem mais o Instagram. E aí eu peço para você que está aqui no YouTube, chega lá no Instagram do Beijinho, Dom Beijinho, underline aquele tracinho no chão, vai lá, segue a Dom Beijinho e diz, vim pelo Razão Tricolor e qualquer dia eu vou aí provar os quitutes da Dom Beijinho. Dá essa moral pra gente, que a Dom Beijinho dá essa moral pra gente. Então é isso. Mas vamos falar do Fortaleza. Oh, meu amado. Meus amigos, Fortaleza chega para essa partida um pouco frustrado depois diante dos dois últimos resultados negativos que tivemos. O torcedor não vi muita movimentação, por exemplo, nem parcial até o momento que eu gravo esse vídeo saiu, então acho que não vai ter grande número de pessoas. Ouvi também que vai ser só a parte, né, a parte de baixo, não vai ter as arquibancadas superiores nesse jogo contra o Vitória. Mas não sei se tô só especulando, eu realmente não fui a fundo para tentar entender. Enfim, Fortaleza chega com a missão de vencer, porque a primeira colocação, eu venho repetindo, vale as quartas de finais em casa, dentro do Castelão. Se for o Vitória vai fazer a dele. Se a gente for segundo lugar, também as quartas de finais, mas a semi a gente fica a mercê que talvez não consiga. Então, ser líder é importante, ter mais um confronto de Série A é importante e que o nível melhore bastante. Que seja um nível melhor do que o que foi do Ceará, que foi o do Altos, que foi o do Sport, porque já está o momento das evoluções, né? Já tem mais de um mês de pré-temporada e a gente vai seguindo assim. Tem um mês e 10 dias, para ser bem claro para você, que Fortaleza jogou tanto que a gente acha que tá aí, faz muitos anos que Fortaleza tá jogando, e não é, um mês e 10 dias. Então tem muita gente abaixo, muita gente fisicamente abaixo, tem muita gente tecnicamente abaixo, que ainda vão encontrar um bom futebol, e a gente tem certeza disso, que o elenco é muito bom, e é muito bom mesmo no elenco do Fortaleza.
Mas para esse jogo tem que ter cuidados, como eu falei, o Vitória tem um time muito rápido, de contra-ataque muito intenso, então é melhor que o Fortaleza tenha suas barbas de molho para não ser surpreendido de qualquer jeito. Mas mais que é isso, jogar bola, futebol, vontade, ter a consciência de que, apesar do Vitória ter um bom time, o Fortaleza é um melhor time. Tanto que as Série As falam isso, o elenco fala isso, os anos falam isso, que o Fortaleza vive um melhor momento que o Vitória. Então o Fortaleza tem que se impor de alguma forma, mesmo sabendo que é um confronto bem difícil, um clássico nordestino. Ponto. E para isso, Danilo, o que é que você acha que o Voivoda vai colocar? E eu pedi para você, antes de dar um beijinho, colocar aqui a sua escalação. Você colocou? Dá tempo você colocar agora, que eu vou trazer o campinho para a gente falar sobre a escalação do Fortaleza para esse jogo. Lá do outro lado tem os três meninos, né? O Prior, o Mancha e tem o Cauê Canela. Esses aí acho que não vão ser usados nesse jogo do Vitória. Do outro lado também, debaixo deles, eu coloquei o Magrão, terceiro goleiro, que eu acho que não vai. O Sacha, que saiu contundido do Altos, não sei se vai estar disponível, já botei ele fora. E o Martinez, que está no DM. Até o momento não temos informação que o Martinez vai estar relacionado. Então deixei ele fora por precaução para a gente tentar ser o mais assertivo possível aqui em relação ao que o Vovô escolherá para o jogo contra o Vitória. Vou passar para o outro lado para ficar maior para você aí. E aí temos o elenco que acho que é o elenco que vai estar disponível para o Fortaleza. Fortaleza tem todos esses jogadores. O Cauã já deve estar disponível, mas que não vai ser relacionado, então nem coloquei o Cauã aqui, tá? O Cauã tá voltando do Sub-20, foi campeão pelo Brasil. Mas beleza. Tem aí o João Ricardo e o Breno. Tem uma discussão muito grande do João Ricardo pegar o banco, né, do Tricolor. Acho que ainda não é o momento, mas ele tem que mostrar alguma coisa. São duas partidas que ele foi definitivamente essencial para a derrota do Fortaleza. Um frango no clássico e uma rebatida num chute bem fraco do Altos. Ele deu a rebatida que fez 1-1 do Altos contra o Fortaleza. Depois veio a virada com a cagada do Tinga. Mas enfim, o Ricardo ainda para mim e por Voivoda, imagino que seja o titular. E como o Fortaleza joga esse jogo e são daqui a 10 dias só que o Fortaleza volta a campo, acho que o João Ricardo continuará aí e acho que ele vai botar o que ele tem de melhor nesse momento. Lateral direita eu não vejo que é o Tinga que vai jogar, tá? O Mancuso vai ser o titular, porque o Tinga foi definidor também, assim como o João Ricardo, pro revés contra o Altos. Eu já vou pular lá pro lado esquerdo, que eu acho que quem vai jogar essa partida vai ser o Pacheco, tá? Vai ser o Pacheco muito por conta da questão que eu falei da saída rápida do Vitória. O Mancuso não é um cara que guarda posição lá atrás, ele sobe demais. Então, acho que o Pacheco será esse cara que vai se conter um pouco mais para não subir. Para mim, o primeiro esquema vai ser esse. Eu acho que eu vou montar um 3-5-2 também para a gente ver mais ou menos. Dois zagueiros. Brits, com certeza. O Davi acho que não vai ser titular, não. E Tite. Acho que essa vai ser a zaga do Fortaleza. Acho que é os dois melhores zagueiros hoje, em nível físico, técnico. Nesse momento, eu acho que ele vai apostar em Brits e Tite, sem sombra de dúvida. Não tenho dúvida que vai ser Paul Fernandes no meio, e não tenho dúvida também que Zé Wellison jogará do lado de Paul Fernandes. Então, Zé Wellison e Paul Fernandes. Na frente, eu tenho uma grande dúvida: Pochettino ou Caleb? Eu acho que ele pode dar alguma minutagem ao Caleb com o time titular. O Caleb sempre jogou no time de baixo, no time reserva, ou ele entrou no decorrer da partida. Acho que o Caleb merecia, mas eu ainda vou segurar a questão do Pochettino. Acho que vou deixar o Pochettino ainda por aqui. Do lado direito, Marinho, Lucero no centroavante e o Moisés no lado esquerdo. Para mim, vai ser. Acho que está bem claro que vai ser isso aqui. Para o Fortaleza jogar contra o Vitória, tá bom? Então, para a galera aí, ó, do podcast, que eu também lanço no podcast, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, é João Ricardo Mancuso, Brits, Tite e Pacheco. Zé, Paul Fernandes, Poquetino, Moisés Marinho e Lucero. Para mim é isso que vai rolar. Agora, como eu falei para você, eu vou fazer um esquema com três zagueiros. E aí, com três zagueiros, eu limito o Pacheco, coloco o Brits para cá, o Mancuso sobe, desço com o Kusevich, mesmo achando que o Kusevich não tá tão bem ainda assim, tá? Não tá, para mim não tá tão bem. E faço
a mudança aqui. Tira o Pacheco, o Mancuso vai para o lado esquerdo, o Marinho resolve vir como ala direito e ele vai fazer o mesmo esquema que terminou a Série A de 2024. João Ricardo, Kusevich, Brits e Tite, com Mancuso na esquerda, Paul, Zé e Marinho na direita. Na frente desses jogadores, o Pochettino ou o Caleb, sempre deixar claro isso, que eu acho que eu tenho uma sensação que o Caleb deve jogar esse jogo. Moisés e Juan Martín Lucero, 3-5-2, e fica mudando toda hora, mas basicamente pode ser isso aí que o Vojvoda colocará em campo. Porque o 3-5-2 ele dá a profundidade para os alas, tanto o Mancuso do lado esquerdo como o Marinho, jogadores que são bem alas, vão afundar bastante. Tem o Zé Welles como o leão de chácara ali. Brits, Tite e Kusevich ficam mais para segurar a pressão do contra-ataque. Então, ele dá mais velocidade e ele dá mais abertura para que os alas consigam apoiar muito mais tanto o Pochettino, o Lucero, como o Moisés, com o Paul arrumando a casa ali no meio de campo. Na linha de 4, voltando com o nosso menino, tirando o Kusevich daqui e voltando com o Pacheco, acho que ele dá mais essa oportunidade também, mas fica um jogo mais travado porque os pontas não deixam os alas subirem tanto, tanto que o Pacheco é quase nulo nessa condição de subir. Ele já não é muito, não gosta muito, né? E aí quando tem ainda o Moisés ou o Breno Lopes por ali, ele se tranca muito. Ele fica muito atrás, ele não consegue entender os espaços. Às vezes até eu vi contra o Floresta, por exemplo, a galera puxando para dentro para ele subir e ele não subia de jeito nenhum. Assim, ofensivamente é quase que nulo. Mas é um cara que defensivamente ajuda mais do que o Felipe Jonathan e o Diogo. Então o Vojvoda pode perder de um lado, ganhar de outro, aquela questão do lençol curto, né, do cobertor curto, e vai ser assim. O que importa é que a gente vai acertar, acho que 90%, 99%, ou alguma coisa aconteceu no treino que a gente não vai acertar. Ponto. Esse é um primeiro momento. Segundo, esse time precisa se provar, precisa se mostrar. Uma expectativa muito grande do clássico não aconteceu. No Sport eles jogaram até bem, mas não foi suficiente para encantar os olhos do torcedor. Eu sou um cara que gosto muito agora de resultado, tá? Nesse momento é resultado. O do Vitória, eu não quero ver show, não. Quem quiser ver show, vai pro circo do Tiro-Lipa, né? Que a galera fala. Mas eu acho que o Fortaleza precisa demonstrar um pouquinho mais de futebol. Tem elenco para isso, tem qualidade para isso, tem tudo que necessita para apresentar esse bom futebol. E acho que o Fortaleza precisa se mostrar novamente para o seu torcedor. Repito, o empate é ruim, que pode o Fortaleza cair para terceiro, a depender do Sport ganhando, e se o Sport ganhar, o Fortaleza vai para terceiro, empatando. Se o Fortaleza vencer, ele assume a liderança, e aí Sport e Vitória vão brigar ali, fazendo uma final ali nos próximos jogos para ver quem vai ficar ali. Apesar do que o Fortaleza ainda vai jogar contra o Souza, eu acho um jogo muito difícil por conta do gramado de lá e pela vontade que o Fortaleza não tem muita não, de jogar com esses times menores. A gente sabe disso. Mas é um jogo de muito estudo, de xadrez e que a gente vá bem. É isso que eu quero, que a gente vá bem e que o Fortaleza vença, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. Cheiro pra vocês. Tchau. Meu amado tricolor, você